Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Se alguém te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Lucas 6:29. Meta do mês: desenvolver o esquecimento das ofensas. Compreensão regendo a tolerância nas crises e obstáculos do caminho. Eis a fórmula para a garantia da paz. Emmanuel, no livro Escrínio de Luz. Meta do dia: exercite a bênção do perdão dentro do próprio lar como recurso de paz e harmonia. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus a paz e a harmonia no lar. Graças a Deus, pensemos em Jesus. Bondoso Jesus, nós rogamos a Ti nesse instante a bênção em nosso lar, que o Seu amor nos envolva, trazendo a serenidade, trazendo a compreensão, afastando de nós todo desejo de vingança, afastando as ofensas, as mágoas e ressentimentos. Que consigamos, Jesus, no decorrer desse dia, ligar-nos a Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, estamos iniciando mais um mês e vocês já devem ter percebido que a meta do mês mudou, né? Então, nós temos a meta de junho agora, é desenvolver a compreensão e o esquecimento das ofensas. É uma conquista do nosso espírito, né? De todos os dias nós estarmos nos esforçando para ser bom. Meus amigos, hoje, quinta-feira, nós não temos nenhuma atividade presencial em nossa casa espírita. A atividade que teremos hoje é a reunião administrativa, que será transmitida pelo Zoom. E amanhã nós teremos a palestra, a reunião pública na cidade de Nova Monte Verde, às 7 horas da noite. Então, as pessoas aí da cidade já vão se preparando, se organizando para esse momento do banquete do Evangelho de Jesus, às 7h30 da noite. Meus amigos, a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E caso você deseja contactar conosco, seja pelas nossas redes sociais, pode também entrar em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. E lembrando que no próximo sábado nós teremos as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Inicia-se às 8 horas da manhã e encerra meio-dia com a sopa. Então, temos a distribuição da sopa, temos o tratamento espiritual. É um dia reservado para as crianças. Então, traga a sua criança, participe conosco, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe seja punido com a morte. Marcos 7:10. No estudo evangélico, exaltando o respeito à lei antiga, ensinou Jesus que nos compete no mundo honrar pai e mãe. E em pleno apostolado afirmou que
quantos não pudessem renunciar ao amor dos pais e dos irmãos no venerável instituto doméstico, não poderiam abraçar-lhe o evangelho renovador. Naturalmente, há sempre larga diferença entre amar e ser amados. O devotamento ama invariável. O egoísmo exige constantemente. O Mestre Divino não nos recomendou o relaxamento das construtivas obrigações do lar que ele próprio consagrou na carpintaria de Nazaré. Esclareceu que, a fim de lhe atendermos à lição, é preciso, em qualquer tempo e em qualquer condição, renunciar ao prazer exclusivista de condecorar-nos com o apreço da família consanguínea, atentos ao imperativo de compreender e auxiliar. Muitos companheiros de fé, aceitando-lhe os ensinamentos antes de tudo, se demoram em expectativa indébita com respeito à atitude dos pais, do esposo, da esposa, do irmão e do amigo, qual se a elevação moral interessasse mais ao próximo que a si mesmos. Entretanto, Jesus apela para a nossa capacidade de entender os outros, sem pedir que os outros nos entendam, e de ampará-los sem reclamar-lhes colaboração. E entre esses outros, respiram igualmente os nossos laços mais íntimos, no Instituto da Consanguinidade, aos quais nos compete oferecer o melhor de nós, sem cogitar de retribuição. Ainda, quando vemos o Senhor declarar de público que seus parentes são todos aqueles que atendem fiéis aos propósitos do Pai todo amor, sentimos-lo encarecer a fraternidade humana e o afeto desinteressado por normas inalienáveis das instruções de que se fazia portador. Nesses moldes, portanto, situando nossos deveres para com o próximo, acima de tudo, o eterno benfeitor nos selou os compromissos terrestres de honrar pai e mãe, de vez que, amparando-os sem exigir-lhes o pesado tributo da adesão e do reconhecimento, estaremos começando de nosso círculo pessoal o serviço no bem que todos devemos à humanidade inteira. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Abrigo, da editora Ide, capítulo 9. Meus amigos, essa mensagem ela é muito interessante, apesar que todas elas, né, todo dia eu falo isso, e realmente o Emmanuel nos traz conduções claras do Evangelho de Jesus. Por isso que esse livro chama O Evangelho por Emmanuel. Porque cada trechinho do Evangelho, como os judeus tinham o costume de tirar um versículo para conversar sobre aquele versículo o dia inteiro. Então, Emmanuel também traz essa ideia de ir tecendo versículo a versículo sobre os ensinamentos de Jesus. E aqui ele nos mostra que nós devemos amparar
aqueles que estão ao nosso lado. E estende com muita presteza para os nossos consanguíneos, né? Os nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Porque é nesse ambiente que nós vamos começar a entender o Evangelho de Jesus. Se ainda não aprendemos, temos que começar. Não dá para deixar para a próxima encarnação. Então, começar a fazer o bem, sem querer em troca dos nossos pais, das nossas mães, cumprindo aquela oração de São Francisco, né? Amando o que será amado, perdoando o que se perdoado. Então, que a gente possa primeiro fazer, a gente nunca esperar que o outro faça por nós. E, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, a gente tem muito isso também. Porque, olha, eu sempre digo que aquelas pessoas que convivem conosco ali por 8 horas do dia, nós estamos convivendo 1/3 da nossa vida do dia com aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas também são os outros. Aqueles com quem a gente tem que aprender a amar. Existem colegas que às vezes a gente não gosta nem de ouvir a voz da pessoa. Já conhece até os passos da pessoa. De tanto que a gente convive há muito tempo, anos a fios. E às vezes essas pessoas nos irritam. Aí a gente esquece que a gente também irrita os outros. Quantos que têm antipatia pela nossa voz, pelo nosso jeito de ser, até pela nossa andada. Então, às vezes a gente olha só do nosso ponto, que é só a gente que é isso ou aquilo, mas que a gente pode provocar também nos outros. E quando a gente consegue compreender que nós também erramos em relação aos outros, aí nós já estamos dando um grande passo na nossa transformação, para a nossa reforma íntima. Porque enquanto nós culpamos os outros pelos nossos deslizes, pelo nosso insucesso, aí a gente ainda não aprendeu a perceber em nós mesmos as nossas conquistas e as nossas derrotas, ou os nossos insucessos. Eu queria destacar aqui algo interessante que o Emmanuel nos diz no início da mensagem. Ele diz assim: o devotamento ama invariável. Veja como que é profunda essa frase. O devotamento ama. Não importa se a pessoa é boa, se a pessoa é má, não importa se a pessoa é generosa, se a pessoa não é generosa, se ela auxilia, se ela dá de si mesma, não importa. Ama. Invariável. Agora, o egoísmo exige constantemente. E a gente pode perceber numa relação familiar, quando um começa a exigir muito do outro. Será que a gente não está sendo egoísta dentro do nosso lar? Será que o que acontece nesse ambiente é amor? Porque o amor é simplesmente amar. Não importa se o outro ama também, é dar de nós mesmos. Então, a primeira parte tem que começar em nós. E nunca a gente falar, mas nunca me chamou, nunca fez isso para mim. Então, a gente é muito infantil em muitas questões nossas do dia a dia. Ah, mas a pessoa nunca fez isso para mim, por que eu vou fazer para ela? Então, aí é o egoísmo imperando em nós. É a infantilidade desajustada que está aí dentro da gente. É aquela criança que não gostava de repartir seu brinquedo com o outro coleguinha. O brinquedo é meu, agarra o brinquedo. Então, nós somos muito assim ainda. E isso mostra o tanto que a gente precisa melhorar. Então, que a gente consiga afastar do nosso coração o egoísmo.
essa criança rebelde, essa criança cheia de frescura que não quer auxiliar porque o outro não dá. O carrinho é meu, a bonequinha é minha. Por que que eu vou deixar o meu coleguinha, meu irmãozinho brincar? Então, isso tudo vai fortalecendo a ideia egoísta em nós. E aí, quando a gente está na fase adulta, que está no trabalho, a gente é esse egoísta. A gente não quer compartilhar com os outros o nosso conhecimento. E às vezes na casa espírita, a gente não consegue trazer os outros para junto da gente, porque a gente faz tudo sozinho. Depois a gente fica pesado para a gente fica cansado, porque é só a gente que faz. Mas será que a gente está compartilhando com os outros? Está conversando com os outros, agregando, ou a gente está desagregando? Então, esse é o compromisso nosso que o Emmanuel nos traz nessa reflexão de Marcos, no estudo evangélico. Que o honrar pai e mãe não está só no ambiente familiar, mas em todos aqueles que estão ao nosso lado, que é a nossa grande família universal. Meus amigos, vamos parar por aqui, vamos fazer prece, pedir a Jesus que sempre nos ensine, nos aponte o caminho do nosso melhoramento, da nossa reforma íntima. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, esse ensino do Evangelho de hoje provoca em nós grandes transformações, grandes questionamentos sobre nossa conduta, sobre o nosso proceder em relação aos demais. Jesus, que o amor possa abrandar nosso coração, retirando toda ideia, toda fala, todo ato egoísta, todo ato de desagregação. Que consigamos, Jesus, agregar, que consigamos, Jesus, amar, que consigamos dar mais de nós para que o bem se instale em todos os corações. Compreensão para com os outros, esquecimento das ofensas. Ajude-nos, Jesus, a não cair em tentação. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.